Olá, neste mês de novembro, mais precisamente no dia 20, é comemorado o Dia da Consciência Negra. Criada há exatos 20 anos, a data chama a atenção para a reflexão sobre a posição dos negros na sociedade. De acordo com a mais recente pesquisa nacional por amostra de domicílios contínua, a população brasileira é majoritariamente negra. São mais de 119 milhões de pretos e pardos, que correspondem aí a 56% da população total do Brasil. Apesar de ser maioria, o racismo, a discriminação de gênero e o menor acesso à escolaridade contribuem diretamente para o acesso a postos de trabalho precários, com baixa remuneração e sem acesso a direitos básicos como previdência e salário mínimo. E mesmo quando resolvem empreender, ser donos do próprio negócio, os negros ganham menos, têm menos escolaridade, empresas menores e trabalham mais sozinhos, sem contratar funcionários. Quem está aqui no estúdio com a gente é a secretária da Igualdade Racial do Ceará, Zelma Madeira, e a delegada Daniele Mendonça, quem eu agradeço a presença das duas, muito obrigado. A secretária é graduada em Serviço Social, com mestrado e doutorado em Sociologia, é professora do curso do Serviço Social e do mestrado em Serviço Social, Trabalho e Questão Social, coordenadora do Laboratório de Afro-Brasilidade, Gênero e Família, líder do grupo de pesquisa Relações Étnico-Raciais, Cultura e Sociedade, tudo isso na Universidade Estadual do Ceará. Foi assessora especial de acolhimento aos movimentos sociais do Ceará e coordenadora estadual de políticas públicas para a promoção da igualdade racial da Secretaria da Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos. A delegada Daniele é delegada de repressão aos crimes por discriminação racial, religiosa ou orientação sexual. Foi titular da delegacia desde que foi criada em fevereiro desse ano, né, delegada? Já foi delegada adjunta do 2º Distrito de Polícia e titular da Delegacia de Defesa da Mulher. Estou aqui com duas representantes mais do que importantes para falar desse tema de discriminação e igualdade racial. Por que existe uma secretaria desse gênero aqui no Ceará? Qual a importância desse equipamento, secretária? Então, a importância é porque nós temos um problema planetário, que é o racismo. Então, a secretaria, ela foi criada justamente para o combate ao racismo, enfrentamento das históricas, como você bem disse, desigualdades raciais. E ao ponto também de ilustrar as vulnerabilidades e enfrentar pela via das políticas públicas, também ter um reconhecimento da presença, da criatividade, da inventividade, da potência que tem a população negra no estado do Ceará. Então, aí a gente precisa também, essa secretaria, desconstruir mitos, né? Primeiro, um mito da democracia racial, que não é só do Ceará, é na realidade brasileira, e depois desconstruir outro mito, um discurso ideológico de que no Ceará não tem negros e negras, verdade, né? Muita então, gente fala essa é isso. a nossa tarefa, e a gente sabe que toda e qualquer política voltada para a equidade racial, para a igualdade racial, ela tem uma agenda própria, mas ela tem uma agenda transversal, né? Ela transversaliza várias outras áreas de políticas públicas. Delegada, aí a gente tem também, a secretaria já é desse governo, do governador Eumano, a DECRIM também é dessa gestão, é uma delegacia nova. Sim, a DECRIM ela foi criada ano passado, em 6 de dezembro de 2022, né, após a aprovação da Lei 18.250 pela Assembleia Legislativa, na qual ela estabelece a matéria da DECRIM, né, coloca que a DECRIM ela deverá atuar na repressão dos crimes cometidos por discriminação, por xenofobia, racismo, englobando também a orientação sexual e identidade de gênero. Mas ela foi inaugurada em 15 de fevereiro do corrente ano e desde lá nós temos exercido as nossas funções focando nessa atribuição, né, de investigar os delitos que estão previstos na Lei 7716, que é a lei do racismo, que é aplicada também aos casos de homofobia e transfobia por decisão do Supremo Tribunal Federal, enquanto não houver legislação para tratar de discriminação em razão de orientação sexual e de identidade de gênero, e também outros delitos que envolvam essa prática xenofóbica, racista, de ódio às minorias, ódio em razão da procedência nacional, origem, cor e raça. O que tem sido mais comum nesses meses de trabalho de vocês lá? Que tipo de crime tem sido mais comum? Nós temos observado que a demanda da DECRIM, ela tem atendido todos esses eixos, né? O que a gente consegue observar
é que há uma procura acentuada nos casos de homofobia, de transfobia e também de racismo e de intolerância religiosa, pois também temos essa atribuição de investigar os delitos cometidos com intolerância religiosa. O que a gente consegue observar é que as vítimas, elas têm se sentido representada devido à existência da DECRIM, né? E têm observado a devida investigação daqueles delitos que são denunciados. E isso é muito importante, porque tem inclusive um efeito pedagógico no sentido de que isso está sendo investigado. Então, é muito importante que a sociedade ela entenda, né, que é um delito e que vai ser investigado e os autores serão indiciados. Que tipo de punição está prevista no Código Brasileiro para um crime de racismo, por exemplo? Nós temos a legislação específica, né, que é a Lei 7716. Inclusive, em janeiro desse ano, aconteceu uma modificação importante, que é o crime de injúria racial. A injúria racial ela era prevista no Código Penal Brasileiro e a pena era até 3 anos. De reclusão. De reclusão. Tá. E era um crime afiançável, certo? E era um crime também de ação pública condicionada à representação. O que é que isso significa? A vítima ela tinha que demonstrar para o Estado, através de um procedimento chamado representação, e dizer, olha, eu quero que esse delito seja investigado. Isso perdurou até 10 de janeiro do corrente ano, quando aconteceu uma modificação que retirou o crime de injúria racial do Código Penal e colocou como um artigo na Lei 7716. Então, quais foram as principais modificações e quais os reflexos? Primeiro que hoje qualquer pessoa pode denunciar esse crime. É uma ação pública incondicionada, ou seja, independentemente da vontade da vítima, o Estado deverá proceder a essa apuração. A pena aumentou para 5 anos e também não é mais um crime afiançável. Por quê? Porque é um crime, uma espécie do gênero racismo. Então, é uma modificação muito importante, porque antes, as pessoas tinham no imaginário que o crime de injúria racial não dava em nada, ou então tinha menor gravidade do que uma outra prática considerada racista, como, por exemplo, impedir acesso a um elevador ou a um transporte público. Isso ainda existe, delegado? Nós observamos que o racismo, como delito, muitas vezes ele é bastante velado. A prática da injúria racial ela é muito visível, mas tipificar o racismo nos outros artigos da Lei 7716 exige essa visão de perspectiva, enxergar a conduta delituosa com essa lente da discriminação, certo? Porque muitas vezes as pessoas praticam de forma velada e acreditam que aquilo passará impune, mas quando a gente consegue observar condutas como tratar 2 pessoas em razão da sua cor de forma diferente em um acesso a um estabelecimento comercial, por exemplo, isso poderá ser investigado como racismo e ser, assim, tipificado no fim do inquérito policial. Então, é bastante importante que a gente, inclusive, oriente as vítimas para que elas se valham no momento em que sofrem esse delito, apesar da fragilidade, né, do momento, que se valham de provas. Né? E a gente procura ali orientar. O que seria uma prova? Um vídeo da loja? Vídeos, testemunhas, pessoas que estejam próximas, né? E também acionar os CIOPs, né? Acionar o 190 é importante, porque fica o registro e, além disso, a possibilidade daquele agressor, né, que cometeu o delito ser preso no momento, né, ser preso em flagrante. Não, e lembrar aqui que muitas vezes a vítima ela quer evitar problema, vou usar essa palavra, mas quem está ali presenciando, é testemunha, também pode e deve denunciar, né? Isso. Nós já tivemos, inclusive, casos em que as testemunhas encorajaram a vítima a denunciar e se prontificaram a ir até a delegacia. E isso demonstra que a sociedade, ela tem tomado essa consciência de uma forma muito embrionária ainda, é verdade, mas que há essa discussão e que deve haver esse compromisso por parte da sociedade de atuar no momento em que verificar um crime de racismo, né, motivado pelo racismo sendo praticado. Secretário, acredito que a senhora, ouvindo a delegada e sabendo desse trabalho que é feito aqui no Ceará, fica muito
feliz, contente com esse avanço de políticas públicas para os negros. Enfim, a delegacia ela é bem mais abrangente. É necessário mesmo? Porque devem se perguntar isso em casa, inclusive. Nós, com tanto crime na rua, vai se preocupar com esse tipo de problema? É necessário. É necessário por quê? Porque nós vivemos numa sociedade racializada. O que é isso? Racializada é porque ela distribui benefícios e desvantagem, ou vantagem e desvantagem em seus grupos raciais. E nós temos os grupos raciais que estão em desvantagem, que são racializados de forma subalterna, como a população negra, os povos e comunidades tradicionais, quilombolas, povo de terreiro, ciganos. Então, eles têm sofrido a dificuldade de acessar políticas públicas, de garantir direito e de, acima de tudo, um reconhecimento do seu grupo étnico-racial. Então, eles sofrem um discurso de ódio, né? Então, além deles serem discriminados, sobre ele recai toda essa perseguição e essa discussão mesmo, esse discurso de ódio, que numa sociedade racializada e que não tem sequer unanimidade de que é racista e de que as hierarquias ocupar lugar, né, de vantagem para só um determinado grupo e outros ficarem de fora, é natural. Então é por isso que é tão difícil de dizer, o que eu sofri é racismo. Dói aquela vítima, aquela pessoa sente, mas ela fica confusa por conta das relações sociais. Porque se normalizou um pouco isso? Naturalizou, não é? A desumanização dessas pessoas, nós, população negra, né? Ela é naturalizada. Não, isso aí foi só uma brincadeira pesada, chamei de macaco, mas não era bem isso que eu queria te dizer. Mas isso é uma desumanização, o que exige um esforço grande para nós, grupos raciais, né, inferiorizado, odiado, ter que tratar todo dia, o dia todo. É uma luta constante. A nossa luta é constante. Então, a gente sabe que falar dessa valorização da negritude, né? Valorizar esses grupos que estão destituídos de benefícios, quer material ou simbólico, nesta ordem societária, nessa sociedade, é algo, não é, muito preocupante. Quando nos alegra, né, ter que viver no campo da segurança pública, né, no campo da justiça racial, contar com a DECRIM. Então, aí nós vamos agir no que eu estou dizendo, uma pauta transversal. Nós vamos atravessar, e aí a gente tem tentado afinar. Claro que a gente ainda está nesse momento de 2023 de planejamento, não é isso, delegado? Mas a gente precisa, e a gente sabe o que é que nós precisamos fazer em conjunto, né? A ACI, que é a nossa secretaria, e a DECRIM. Não é? Mas para nós é um ativo, para nós é algo que a gente conta como algo para enfrentar este racismo e garantir a igualdade racial, que a gente faz pela via das ações repressivas, e a DECRIM é fundamental, mas valorativa, que é ensinar, né, desconstruir, né, esse racismo por uma perspectiva antirracista, e as ações afirmativas, que também têm trazido tensionamento na realidade brasileira, principalmente as cotas raciais. Esse argumento de que é cultural, essa forma de ver e tratar os negros, por exemplo, isso ainda é um problema e meio que romantiza o crime também, acredito eu. Quando diz que é cultural, isso é cultural. Como se fosse cultural e tivesse cristalizado e não tivesse jeito para desfazer, né? É justamente o que a gente está chamando de naturalização. Naturalização dessa desigualdade. É que a escravidão, e aí a gente tem que falar, a escravidão ela foi muito longa, né, muito longa, e quando a gente vai para uma abolição, essa abolição é inconclusa. Então, nós não tivemos política de reparação pelo um passado criminoso que foi a escravidão. Então, mais do que não ter política de reparação, é a reprodução todo dia, o dia todo, de forma sistemática e cotidiana, da linguagem da escravidão. Então, eu vou ter aqueles grupos racializados de uma forma subalterna que vão agir, não veem nenhuma maldade, não vê nenhum prejuízo na sua prática delituosa.
né? Então, isso é o que a gente precisa desconstruir, porque é natural para os grupos racializados de forma a ter vantagem. Mas para nós, que é quem sofremos os ataques, né? Somos odiados e temos diminuído nossos acessos a direito, é algo grandioso, que nós temos que mudar, né? Que a sociedade tem que ter uma outra mentalidade, e aí nós temos caminhos. A gente não pode dizer que não tem saída. Tem muita saída, muita possibilidade de construir e edificar uma sociedade antirracista. Não tem mais desculpa, né, Não. secretária? Nenhuma. Olha, só reforçando aqui, se você presenciou ou é vítima de algum crime por discriminação racial, pode denunciar o caso presencialmente na ADECRIM ou por ligação no telefone do DDD 859-8878-8325. Tem também o Disque Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social no número 181 e o registro dos casos ainda pode ser feito por meio do BO eletrônico no portal da Delegacia Eletrônica. O Cena Pública vai para o intervalo rapidinho. Eu te convido a dar uma olhada nas nossas redes sociais. Estamos no Facebook, Instagram, @TV Ceará e o canal da TVC no YouTube. Acesse lá o conteúdo. Aproveite para seguir e compartilhar. A gente volta já. Estamos de volta com Cena Pública, em pauta o mês da consciência negra. Comigo no estúdio a secretária da Igualdade Racial do Ceará, Zelma Madeira, e a titular da Delegacia de Repressão aos Crimes por Discriminação Racial, Religiosa ou Orientação Sexual, delegada Daniele Mendonça. Estou aqui com a delegada e a gente fala um pouco de justiça também, obviamente que a gente vê que há uma assistência, há uma política pública para defender os negros no caso de injúria racial e qualquer crime relacionado à discriminação racial. Mas tem o outro lado da justiça, delegada, que me parece um pouco injusto, eu não sei se a secretária vai concordar, do número de negros que são condenados, muitas vezes sem nenhum julgamento justo. Tem um dado que chamou muita atenção aqui, deixa eu ler para vocês. O número de réus negros em crimes por tráfico de drogas no Brasil é 2 vezes superior ao de brancos. Quer dizer, esse é um dado que mostra, de certa forma, que existe aí uma discriminação já por conta da raça. Eu estou errado em afirmar isso, secretária? Não, né? Isso é um dado que mostra o racismo estrutural. Tá. Não que é o quê? Antes da senhora responder, o racismo estrutural é que a gente passe a entender o racismo, amplie o olhar para além das relações interpessoais. O João não gosta da Maria, porque a Maria é negra, acha que é uma coisa diminuta. Não, é grande. O problema, ele guarda raízes e ele impacta e ele influencia a forma da nossa organização econômica deste país, social, política e cultural. Então, veja que o racismo, ele estrutura as relações, que é no campo do econômico. Então, não é só no campo subjetivo, que a pessoa, não, isso aí magoou, tudo bem, doeu, mas está no campo da subjetividade. Não é. É questão objetiva de definir os lugares nossos nessa sociedade. Né? Então, há que pensar, né, de que as desvantagens elas vão estar estruturadas e naturalizadas naquilo que a gente falou de uma escravidão, né, e de uma escravidão prolongada que acaba sem política de reparação, né, e ali naquele 13 de maio de 1888, deu-se a chave do racismo estrutural. Porque aí, como este racismo, ele vai atribuir que as desvantagens que você possa ter como pessoa negra, o problema é teu. É porque tu não desenvolveu esforço para tu entrar na sociedade. Não a falta de oportunidade e uma estrutura cerrada, fechada para ti. Porque lá atrás, naquela abolição, nós saímos não como classe laboriosa, não como classe trabalhadora, mas
mas como classe criminosa, perigosa, tão tal que um dia após a abolição, a preocupação da elite do Estado e da elite nacional era um pacote anticrime. O que é que a gente vai fazer com tantos negros soltos? Quer dizer, não ia ocupar essas pessoas, queriam... Eles queriam ter por quê? Porque foi atrelado a quem descende de África, né, a não civilização, mas a barbárie, né? Por isso cola tanto delito, né? Então é por isso que nós temos o encarceramento em massa, é por isso que a gente não julga de cara, já sabe, pertence à classe perigosa, é dada ao mundo do crime, então é criminoso. E isso reduz a possibilidade de uma escuta, não é, do que ele fez, e que se ele fez o delito, ele há de cumprir, mas ali, além de você, não é só o julgamento que vai ocorrer ou não ocorrer, é associado a isso o ódio. A discriminação e o ódio em cima daquele sujeito. E é por isso que a gente vai ter grandes problemas na hora de fazer o julgamento e estar abarrotado. Os presídios, quer feminino, masculino, né, na maioria, e no centro socioeducativo, de pessoas que se autoafirmam principal, que na verdade é o negro, é a negra, não é? Na nossa sociedade. Então isso aí é fruto de todo um projeto de colonização, de uma escravidão que não é passado, uma escravidão, né, que ela se presentifica. Lembra lá nos BOs, nego tal, fugiu da fazenda tal para se encontrar com nega tal ou com negro não sei o quê. Então é sempre de ser acusado de formação de quadrilha, de formação de praticante do crime, não é? Então é isso que, veja como a nossa moçada, a nossa juventude negra, ela tem sofrido a discriminação, da forma como é abordada, né? De que ela não faz parte do padrão de civilidade, então toda sua fala, suas narrativas são postas em dúvida. Mas será que você não roubou? Mas será que não é isso mesmo? Mas será essa abordagem, né, de uma naturalização, de uma perspectiva de criminalizar esses grupos racializados de forma subalterna. O que mais me chama a atenção é que o 13 de maio coloca o negro como secundário do mandato que deveria ser ele o representante maior. Mas não, parece que eles foram ali secundários na história. Os martis são quem assinou lá a Lei Áurea e as pessoas que foram a favor do movimento. Não sei se a senhora tem essa percepção também. Com certeza, porque isso é que é racialização. Quem é que tem a glória, a sabedoria, representa o padrão universal de cidadã, de cidadão? O branco. E aí isso vai trazer o que a gente chama de branquitude, que é o lugar de privilégio, o lugar, então não se evidencia, não se conta uma história que é apagada, invisibilizada, que é a nossa história de luta, de ativismo, né, de agenciamento, que sempre existiu, desde que aqui chegaram os negros que vinham e negras que vinham de África, desde os navios negreiros que a gente resiste de uma maneira diferenciada. Então, essa história, ela é silenciada, ela é apagada, ela é estereotipada, justamente para a gente não entender que nós, né, ter essa distância de entender o que é ser negro, o que é ser negra no Brasil. Não é ser escravo, não é ser escrava ou escravizado, mas eram aqueles trabalhadores que foram arrancados de seu continente, de suas terras, para vir trabalhar o trabalho compulsório da escravidão. E não foi um dia e nem dois, foram quase 400 anos. Então, a nossa fala, nosso discurso, ele vai sempre ser questionado. Será que é verdade? Né? Então, com certeza, numa sociedade escravagista, de um projeto de colonialidade, que quem está na ênfase e quem está no poder, né, dominando, são os colonizadores. Então, certamente, no 13 de maio, ninguém vai falar de toda a luta abolicionista, né, do povo negro, dos nossos heróis, do que representa Zumbi de Palmares, Gangazumba, né, o que é que representa Dragão do Mar, Preta Simoa. São esses personagens, esses nomes que edificaram a história desse país e que não é contada. Olha, eu vou aproveitar, até agradecer o pessoal da CBN. A gente pegou um recorte aí de um podcast com a atriz Elisa Lucinda. Vamos ver o que ela fala aí, a gente vai debater isso na volta.
olha o que eu descobri agora. É uma bobagem que eu descobri. A bobagem não é grave, mas é muito óbvio para eu não ter pensado. Eu sempre sou muito confundida. Nós pretos somos confundidos. Confundem Lázaro Ramos com Seu Jorge, confundem Flávio Baurac com Fabrício Boliveira, me confundem com Zezé Mota, com Elza Soares, Gente. Margarete Menezes. Então, só os brancos que confundem os pretos desse jeito. Eu não confundo Eliana com Cláudia Leite. Sim. Entende? Então, eu não acho estranho. Estou vendo aqui, são duas pessoas diferentes que estão me entrevistando. Entendeu? Então, é muito doido. Você não faz contato, é um corpo preto. O que isso gera? Milhões de falsos reconhecimentos que põem as pessoas negras na cadeia. Foi ele sim, era um preto, entende? Foi aquele ali, ó. Tem muita história de preto que está injustamente na cadeia porque foi identificado. Porque nem sabe olhar para nós. A atriz falou que as pessoas enxergam os negros como se fossem um corpo preto, palavras dela, inclusive. Que lente é essa? É a lente de uma sociedade racializada. É a lente de uma sociedade em que a escravidão virou linguagem. É a lente de uma sociedade que não reconhece, não opera com a justiça e não conta com um modelo de desenvolvimento, né, que inclua esses grupos que têm dificuldade de acesso. Então, isso vai ocorrendo de uma maneira natural bem entre aspas, mas é natural. Então, é como se estivesse cristalizado, arraigado nas estruturas, inclusive nas instituições, porque o racismo ele não está despregado, né? Ele tem que grudar em alguma estrutura institucional, e é por isso que tem razão de ser uma delegacia, tem uma razão de ser a CI, né? Tem uma razão de ser políticas que venham, né, dizer que o que ocorre não é do racismo, não é brincadeira pesada, é um crime, de que nós precisamos investir muito, muito numa educação antirracista, numa educação inclusiva. Isso requer investimento, não é? E também as oportunidades têm que ser geradas, né? As oportunidades têm que ser focadas naqueles que têm sofrido o peso das desigualdades, né? Que aí estão a perfilar com grandes índices na insegurança alimentar, em cenários de extrema pobreza, né? Então, o que significa você sair de uma escravidão e não poder contar com uma inserção qualificada no mercado de trabalho? Foi com isso. Então, é por isso que mesmo tendo escolaridade? Também, né? E às vezes nem tem, porque tem dificuldade mesmo de uma qualificação para o mercado de trabalho, e aí teve que empreender, e aí você também, nesse início desse programa, a gente falou da dificuldade que é ser um afroempreendedor, as dificuldades que estão colocadas, né? De acesso à oportunidade de crédito, de fortalecimento e aposta de que aquele negócio vai dar certo, né? Ele é valorizado, não é? Na verdade, o que esses grupos querem, reivindicam é paridade no tratamento, paridade na participação, paridade na inserção do mercado de trabalho, e é isso que se justifica ações afirmativas. Vamos, por um tempo determinado, afirmar esse grupo que está em desvantagem para ver se a gente alcança a equidade racial. Entender que a igualdade racial é um tema transversal e de que se nós não resolvermos a questão do racismo, das discriminações, das desigualdades, nós não vamos ter democracia. Nós não vamos ter modelo de desenvolvimento sustentável, nem social e nem economicamente. Então, é algo que não é vitimismo, não é coitadismo, não é mimimi, é estrutural. Nós estamos falando de algo que compromete um desenvolvimento econômico, um desenvolvimento político deste país, cultural deste país, de proteção social neste país. Então, é algo grandioso, é sério, que todos devem prestar atenção, tanto a sociedade civil, né, e os movimentos sociais negros e antirracistas, vem dizendo isso há muito tempo, clamando. Então, o Estado, a gestão, as lideranças dentro do setor público tem que ter essa preocupação com a igualdade racial como algo
fundamental para que a gente possa alcançar políticas públicas estruturadas, não é? Que possam ter resultado no combate à desigualdade, no combate à pobreza e outros problemas. Eu até comentei anteriormente, delegada, da questão dos crimes mais comuns, e aí eu me pergunto qual é a faixa etária que comete mais esse tipo de crime, porque, voltando a falar culturalmente, na época da minha avó, das nossas, enfim, era comum esse trato de bem pejorativo com pessoas de cor, com negros. Isso era muito comum. A faixa etária das pessoas que cometem esse tipo de crime é jovem, é gente da nossa idade, são pessoas mais velhas? Infelizmente, o que a gente consegue observar é que é uma prática realmente generalizada na sociedade. Não tem idade. Não. Inclusive, prática muitas vezes por parte de adolescentes, que vão perpetuando esse discurso racista, como disse, né, a secretária, fruto dessa estrutura de pensar o racismo de uma forma naturalizada, pensar como uma brincadeira pesada, né? Situações em que são de conhecimento do público nacionalmente, como um aluno apresentar a uma professora uma horrível esponja de bombril para o cabelo, né? Então, inclusive a prática do racismo recreativo, né? Que hoje ela, inclusive, tem um reconhecimento na figura da Lei 7716 como uma prática também criminosa, né? Como uma agressão aos direitos humanos da pessoa negra, né? Então, assim, o que a gente consegue observar é que há uma prática realmente generalizada na sociedade. E, então, essa faixa etária do agressor, ela é variada, né? Porque é um preconceito, é uma discriminação que está realmente incrustada dentro da sociedade. E quando que precisa realmente ser combatida, inclusive através da repressão e da educação. Quando é jovem, que não pode ter medidas mais... nós temos a figura do Estatuto da Criança e do Adolescente, que prevê aos adolescentes que cometem atos infracionais análogos, né, a delitos. Nós temos uma série de figuras, né, previstas no ECA, para sanção penal e responsabilização desses agressores que são menores de idade, até 18 anos. Lembrando que o ECA, ele prevê que até 12 anos é uma criança e não há qualquer aplicação de sanção penal. Há medidas de conversa, de acompanhamento, mas quando a adolescente passa a ter mais de 12 anos, que pode ser responsabilizado criminalmente pelos seus atos infracionais, a partir de que idade? A partir dos 12 anos, que é considerado adolescente, né? E aí existe a previsão no ECA, né, de medidas para a sanção dessas ações delituosas. Agora, como a gente sempre fala, o importante é, para além da repressão, que é um viés importante e imprescindível, há necessidade de realmente uma discussão na sociedade, né? A formação de uma nova consciência, né, na sociedade, inclusive em casa, dos nossos filhos, dos nossos adolescentes, né, ensinando a respeitar, ensinando a enxergar essa importância, né, e de verificar que esse tipo de conduta são agressões aos direitos humanos, né? Então é importante que a gente trabalhe nesses dois viés. A falta de informação ainda é um argumento muito usado? Eu não sabia. E cola? É mais usada a informação a justificativa de que eu estava nervoso, de que eu estava brincando. É mais utilizado esses argumentos, muitas vezes, né? E o que a gente consegue observar é que as pessoas se validam dos seus sentimentos de raiva, num momento de uma discussão, para justificar uma agressão, né? Uma injúria racial, né? E aí não fala, ao responder uma injúria que ela sofreu, ela não usa um xingamento comum, ela vai e xinga a pessoa fazendo menção à sua cor, a sua raça, a sua procedência nacional, com justamente a intenção de ferir a vítima e minimizá-la, colocá-la num patamar menor por ser uma pessoa negra, por ser uma pessoa parda, uma pessoa preta. Então, assim, o que a gente consegue observar é que se utiliza-se ainda muito esse discurso e que não é, obviamente, excludente de ilicitude, né? Não há qualquer tipo de
leniência em relação a esse tipo de argumento, né? Há uma penalização e uma responsabilização, independentemente, né, da razão, da motivação que foi cometido aquele delito, porque é um delito. Delito, que bom ouvir isso. Olha, vou reforçar aqui mais uma vez. Você presenciou ou é vítima de algum crime por discriminação racial? Pode e deve denunciar o caso presencialmente na Decrim ou por ligação no telefone DDD 85 98878 8325. Tem também o Disque Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social no número 181. O registro dos casos ainda pode ser feito por meio do BO eletrônico no portal da Delegacia Eletrônica. Todas essas informações estão aqui na tela para você. O Cena Pública vai para um intervalo rapidinho. Te convido mais uma vez a dar uma olhada nas nossas redes sociais. Tem Facebook, Instagram, @TV Ceará e o nosso canal no YouTube. Acesse lá o conteúdo. Aproveite para seguir e compartilhar. A gente volta já. Começou o terceiro e último bloco do Cena Pública. Aproveito para te convidar a acompanhar nossas transmissões nas redes sociais. Estamos no Facebook, Instagram, @TV Ceará e o canal da TVC no YouTube. Dá uma olhada, segue e compartilha. Eu garanto que vale a pena. Comigo no estúdio a secretária da Igualdade Racial do Ceará, Zelma Madeira, e a titular da Delegacia de Repressão aos Crimes por Discriminação Racial, Religiosa ou Orientação Sexual, a delegada Daniele Mendonça. Secretária, eu falei uma palavra no bloco anterior e eu esperei a senhora me corrigir. Eu falei pessoas de cor. Isso não se usa mais, ou sim? Está errado? Não. Foi um termo chamado, né? Tratado na nossa história. Hoje, né, mesmo pessoas pretas e pardas, que é igual à população negra, né? Tá. Então, às vezes a gente confunde mesmo. Pessoas pardas, a lei das cotas, por exemplo, é para pardos e negros. Não, é para negros. Quem? Pretos e pardos, né? Numa sociedade racializada que o racismo é de marca, né? Quanto mais aspectos fenotípicos negroide tu tenha, maior será a discriminação. A experiência racial de quem é preto, de quem carrega um aspecto fenotípico, né, negroide, mais marcado, vai sofrer maior discriminação. Mas eu não ia te corrigir. Obrigado. Mas existe uma expectativa de mudança mesmo na língua portuguesa de palavras como expressões da cor do pecado, nas coxas, denegrir, a própria macumba, Sim. que é um instrumento, e essa eu não sabia, o mulato. Que vem de mula, de uma mistura híbrida. É o termo em espanhol que se refere ao filhote macho do cruzamento do cavalo com a jumenta ou da égua com o jumento. Que em português a gente chama de mula. Pois é, mas que sempre é uma mistura híbrida de menor valor. Seria esse a justificativa do mulato que a gente usou por muito tempo aqui. É como a raça chifrim, de segundo quilate, o mulato, né? Não é puro, é híbrido, né? Então, isso é que eu estou te dizendo, que é a reprodução da escravidão como linguagem, tá vendo? Então, não é algo só lá da escravidão, são termos que são usados cotidianamente de uma forma naturalizada, né? Qual é o impacto? Que desumaniza. Desumaniza, você objetifica, né? Por que a gente está aqui falando desse tema? Nós estamos falando de algo que desumaniza, que retira a oportunidade de você ser um sujeito, de você exercer sua cidadania, de você ter paridade de tratamento, de participação. Não é pequena coisa, não é mimimi, não é coitadismo, não é assistencialismo. A gente está falando de democracia, de justiça, de reconhecimento. É algo de uma raiz histórica profunda. Nós não estamos aqui para impingir culpa nos brancos. Nós estamos dizendo como é a dinâmica de funcionamento de uma sociedade que é cruel, que é perversa e que é desumana. Total. Como é que a senhora investigou? Não sei se a senhora teve muito conhecimento com relação a essa investigação aí sobre o papel do Banco do Brasil, essa instituição
federal na escravidão do século XIX. Aí a gente percebe que são outras instituições, mas que bom que a gente está apostando reconhecendo num isso, processo de reparação. Sim, é verdade. Olha o que é que a gente quer. O que foi que eu disse? A gente saiu lá em 1888, naquele 13 de maio, sem nenhuma política de reparação, pelo um passado criminoso que, do jeito que esta discriminação, ela gera pobreza, ela gera riqueza. Quem foi que foram os beneficiados? Com a escravidão, com o tráfico transatlântico, com a desumanização. Então, há que ter pagamento disso, no sentido de reparação, pelo um passado criminoso. Tem um fato que eu sempre me pergunto, que a impressão que dá, e quando se fala da vinda dos escravos aqui para o Brasil, é que eram pessoas que estavam lá sem fazer absolutamente nada. Mas, obviamente, tinha gente letrada, gente com formação. Existiam profissionais que foram arrancados do seu cotidiano e vieram, e foram para outros países também, para servir de escravo. Isso é um fato. É fato. A gente precisa entender o que foi o projeto de colonialidade. O que é esse projeto de colonialidade? Que é a formação desse capitalismo, dessa escravidão moderna. O que foi o tráfico e a escravidão moderna? De dizer, né? E aí precisa de uma história para legitimar este crime. Né? Então, a história é de dizer, se você não está aqui com esse programa, que eu julgo de grande importância porque é educativo, você vai pensar que os negros e as negras estavam lá e dizer assim, me leve, que eu quero ser escravizado. Porque nunca esclareceram o que Porque essa história silenciada é uma história, né, invisibilizada, estereotipada, justamente para a gente não chegar na raiz dessa história, né, dessa realidade. Então, aquelas pessoas que vieram em navios negreiros, né, elas detinham todo um legado, um conhecimento, saberes em diversas áreas, né, que às vezes não deu tempo de assim, também a forma da cultura, de uma cultura da oralidade, não tinha aquele livro. Não, peraí, eu vou pegar ali minha mala de livro. Não existe, estava no próprio corpo. Não tinha nem diploma. Né, estava no nosso corpo. Então, não é à toa que a gente, né, que negros gostam tanto da dança, né, dessa dança que vai dizendo quem nós somos. Toda nossos valores, nossos saberes, a nossa ancestralidade, estava no nosso corpo. Não tinha essa mala que a gente podia trazer, mas estava inscrito no nosso corpo e a gente vai recriar, reinventar nesta escravidão formas possíveis de viver. Foi o que deu para ser vivido, a partir das nossas heranças, da nossa ancestralidade, do que estava no nosso corpo, para que a gente pudesse melhor viver, dentro daquelas condições aquele de contexto escravidão. Absurdo, né? Delegada, já existiram casos de pessoas que se valeram da situação de se permitir e se colocar como negro ou pardo para ter acesso a cotas, por exemplo, de universidades. Isso é crime de apropriação? É importante lembrar que na questão das cotas, né, como a secretária bem sabe, muito melhor do que eu, que existe a banca, né, de heteroidentificação. E a partir do momento em que a gente consegue observar que uma pessoa, ela se utiliza de má fé para acessar essa política pública, ela pode sim ser responsabilizada pelo crime de falsidade ideológica. Exato. Porque uma das grandes críticas, e isso falando, né, como pessoa que está de fora e como população, muitas vezes as pessoas tendem a criticar os instrumentos de políticas públicas, sempre utilizando esse argumento de que alguém poderá se beneficiar indevidamente, né? E o que eu sempre procuro dizer é o seguinte, o instrumento existe, é extremamente importante, isso eu estou falando de cotas raciais, como Lei Maria da Penha, na questão da mulher, né? Porque existe muito ainda essa fala, tipo, tem mulher que se beneficia da Lei Maria da Penha para prejudicar o ex-companheiro, né? Ou então, não tem Maria da Penha para homem, homem pode apanhar, gente. Isso. Então, assim, o que eu sempre digo é o seguinte, existe um instrumento de política pública que é extremamente necessário para que efetive um direito daquela parcela ali da população, e quem se utiliza indevidamente desse instrumento deve ser responsabilizado penalmente, né? Seja através de uma falsidade ideológica, seja através de uma denunciação caluniosa. Então, há um mecanismo no Código Penal e na legislação penal para punir essas pessoas que se utilizam indevidamente de algum instrumento, né, de política pública, de política afirmativa. Então, realmente, é algo que a gente verifica
Se existiu uma pessoa que acessou indevidamente a cota racial, né? Crime. Vai passar pela banca, né? Tem todo esse processo, né? Extremamente rigoroso, qualificado. E se alguém realmente, se há indícios que essa pessoa procurou se beneficiar indevidamente, ela poderá responder por uma falsidade ideológica. Perfeito. A apropriação cultural, nesse caso, eu acho que não cabe, né? Secretário e delegado, acho que não é o caso. No caso, na figura da lei delituosa, né, na questão do delito, nós usamos esse termo de falsidade ideológica. É que é fingir que acessar ser... um benefício, acessar, se utilizar de informações falsas acerca de si mesmo, né, para prejudicar ou beneficiar a si mesmo. Prejudicar outrem ou beneficiar a si mesmo. Porque a partir do momento que ele está dizendo e se apropriando ali da situação de dizer que né, que é uma pessoa negra, e ele está se beneficiando e está prejudicando a outrem, porque a outra pessoa não acessará aquela vaga se ele estiver utilizando de forma indevida esse benefício, né? Essa fala desse benefício. Então, por isso que nós falamos que é um crime de falsidade ideológica. Que fique bem claro aí para você de casa. A gente passou aí por 4 anos de um período de governo federal bastante complicado e na questão dos negros também houve muita perda, secretária, no Brasil? Primeiro, a gente tem que ver que nossa sociedade ela é campeã em desigualdade, ela se pauta pelo racismo e ela é violenta e é autoritária. Então, não foi só nesses últimos... A coisa ficou bem complicada, certamente, nos últimos 6 anos, né? E ficou complicada porque esse discurso de ódio, esse discurso do autoritarismo, de dizer que tem democracia racial e de que não tem conflitos e tensionamentos, né? Ele faz com que diga, não tem problema. Ora, se eu não tenho problema de desigualdade racial, não tenho racismo, para que eu vou me preocupar com política pública? E o entendimento violento, cruel, quanto os povos originários e os quilombolas no acesso à terra. Então, é como eles vão dizer esse discurso autoritário, esse discurso racista, que opera na sociedade. Opera, não é algo que acabou. Por isso nós não podemos deitar em berço esplêndido achando que está tudo dominado e que vai ser tudo bem. Não. Essa sociedade, uma fração, não é, dessa sociedade, no número considerado, está organizado para vir com discurso de ódio, para vir justificar o racismo, não é? E como é que justificar, isso? Né? Então a gente debate isso falando, né, e trazendo que ele existe, os indicadores para demonstrar e uma vontade política da escuta desses problemas e a sua solução. Então, a gente precisa entender o que foi que o governo anterior disse, que não titulava nenhuma terra quilombola, que não demarcava nenhuma terra indígena. Ora, isso vai impactar economicamente todo esse povo, porque quem é um indígena sem a terra? O que é um quilombola sem a sua terra, sem o seu território? Não. Então, veja que tudo isso são formas, né, que são prejudiciais, né, a esse grupo. E agora a gente está no momento, né, e aí a nossa luta é sempre de reconstruir, né, é reconstruir esse país, é tornar forte a perspectiva de equidade racial, é aproveitar o que foi o ativo. Muita coisa a gente já avançou, por exemplo, na discussão das políticas de cota, que sempre foi um tensionamento. Eu gostei. Mesmo assim, é bom. Sabe por quê? Porque aí a gente começa a falar de um tema extremamente silenciado, que é a questão racial, que é a pertença racial. Porque ser negro, ser negra, ser indígena, neste país sempre foi ruim. Aí vem as políticas de ação afirmativa para você acessar bens raros. Eu estou falando de acesso à educação superior. Eu estou falando de um lugar, né, que é de qualidade, que é estar na universidade. Eu estou falando de uma vaga de concurso público. Então, é disputa de bens raros. E aí, nessa disputa de bens raros, né, nós tivemos que ir com um projeto societário para disputa. Nós fomos para disputa, utilizar todos os canais possíveis e prováveis para dizer, né, o quanto é importante a educação para a população negra, o quanto é importante o acesso a um concurso público, né, para que mude essa realidade. Então, mesmo carregado de tensionamento, eu julgo que as políticas de cotas estão aí para mostrar toda a avaliação. Elas são sim um avanço.
uma conquista, alterou o perfil, trouxe diversidade e riqueza para um serviço público deixar de ser tão monocromático, uma universidade ser mais rica no sentido da diversidade, de dizer tem diferentes, tem, e não tem problema nós sermos diferentes. Todas as vezes que a diferença for aberta, a reciprocidade, a diversidade. Então, é isso. Acho que são essas perspectivas que a gente tem que comemorar também. A gente sabe que tem muita coisa ainda a avançar. O projeto da lei 12.711, né, está passando por reformulação. Espero que venha no sentido mesmo de ser algo bom, porque a gente tem uma lei de 2012, mas que a gente não teve no 2012, lá quando começou as bancas de identificação, que é uma tecnologia social, né, que precisa entender que o racismo existe, a sociedade é racializada e mais, o racismo nosso é de cor, o nosso racismo é de marca. Por isso, uma banca de identificação deve ser qualificada. É uma tecnologia social, não pode ser abandonada, não pode achar que é coisa diminuta, ela faz parte de todo o processo de seleção e que nós devemos apostar, né, nessa, vendo o racismo no Brasil, o racismo e as características particulares na realidade cearense, num estado que teve também prolongado uma escravidão indígena que mistura negros e índios. Então nós temos aí o preto da terra, que a gente precisa entender essas regionalidades, as relações raciais, como elas operaram. E uma banca de identificação qualificada, ela vai ser formada de estudiosos disso. E ela vai saber, com certeza, aferir ali a autodeclaração. Se você é preto, se você é pardo, que é igual a negro, que é quem, na verdade, se direciona à política de ação afirmativa, modalidade de cotas raciais. Perfeito. Olha, o Cena Pública vai ficando por aqui. Durante o programa você viu aí o endereço da DECRIM. Em que caso eu posso me dirigir lá até a delegacia ou não é necessário, delegado? Não, é importante que a vítima vá até a DECRIM presencialmente para registrar o boletim de ocorrência e ser instaurado um inquérito policial para que ela já nos disponibilize as provas que ela tenha, certo? Nós ficamos localizados na rua Valdetário Mota, 970, no Papicu. Então, é importante que essa vítima compareça, né? Nós temos lá o Centro de Direitos Humanos, também cuidando dessa parte, trabalhando de forma interdisciplinar com a delegacia, porque nós entendemos que quando a vítima passa por uma situação dessa, é uma agressão ao seu direito humano, né? A gente fala que é uma agressão aos direitos humanos da vítima. E aí nós vamos atuar na parte criminal, repressão, e encaminhar para o Centro de Direitos Humanos, onde vai haver esse apoio, né, em relação à questão de orientação jurídica, orientação da questão psicossocial. Então, é importante que a vítima compareça à DECRIM, né? Nós temos essa política de solicitar as vítimas que compareçam à DECRIM, mas nem sempre é possível para a vítima. Então, através de que canais ela pode fazer essa denúncia? Através da delegacia eletrônica. Ela pode também registrar a ocorrência na delegacia do bairro, que será encaminhado para a DECRIM. Posteriormente, nós vamos contactar essa vítima para acho que até uma viatura que está passando ali na hora, ela pode acionar. Se houver uma situação de flagrante, a vítima, muitas vezes, naquele momento que ela sofre o delito, ela não consegue, muitas vezes, se organizar para telefonar, mas é algo que a gente sempre bate nessa tecla. Se você presenciar uma situação, se você for vítima de uma situação, ligar para o 190 para que a Polícia Militar possa levar aquela ocorrência até a delegacia, onde já é possível que o agressor fique preso, né, de acordo com os elementos demonstrados ali para o delegado e para a delegada. Então, é muito importante a denúncia, porque é o pontapé para que o delito seja investigado e o agressor possa ser responsabilizado. E a justiça seja feita, Isso. né? Você viu aí os canais de comunicação, eu falei em todos os blogs, também o Instagram da secretaria lá, quem quiser conhecer mais o trabalho. E aí, claro, agradeço aqui a presença da secretária da Igualdade Racial do Ceará, Zelma Madeira, e também da titular da Delegacia de Repressão aos Crimes por Discriminação Racial, Religiosa ou Orientação Sexual, a delegada Daniele Mendonça. Quem quiser rever esse programa, pode acessar o canal da TVC no YouTube e conferir o nosso horário alternativo, que é no domingo, às 4 da tarde. Obrigado pela companhia, a gente se vê na próxima semana. Até lá!